Bem, eu já combinei com o doutor Hugo Jeff, para a gente ter a pauta, que seria o painel 2, vai ser o primeiro. Eu gostaria de chamar aqui à mesa o Gilberto Santiago, presidente da AFPB, e o doutor Hugo Jeff. Doutor Hugo, eu fico ali controlando o seu PowerPoint ali, tá? Eu vou controlar o tempo e vou ter umas plaquinhas quando estiver faltando 5 minutos avisar e tal, tá? Senão o Gilberto tem um cascudo. Olha. As plaquinhas estão, acho que eu vou ficar com elas. Isso. Bom dia a todos. Nós tivemos aqui a fala do presidente da ANAB, Não, é você mesmo. que foi muito esclarecedora, e principalmente pelos objetivos que nós temos aqui hoje. E nós estamos vendo aqui que realmente o tempo é muito curto, porque além daquilo que nós estamos trazendo aqui para conhecimento, ainda tem as informações dadas aqui na hora que eu fiz as anotações. Esse alerta que foi feito aqui pela Isa sobre as ações, então nós podemos dizer, inclusive, que essa que nós vamos falar hoje, a P220, inclusive não está incluída ainda nesse rol da Previ, porque é uma ação que ainda está em andamento, né? E o que eu pergunto é o seguinte: o que é que significa isso? Essa reflexão. Nós é que temos que refletir como gestores, e a Previ não, os gestores da Previ não têm que refletir também, quando se recusa muitas vezes ao diálogo, tem que haver uma reflexão dos dois lados. Então, outra coisa é que foi dito aqui que nós não vamos esperar acordo nenhum, porque quando se fala em decisão na Previ, quem decide é o Banco do Brasil. Tá? E o Banco do Brasil, até porque várias questões que nós temos vindo ultimamente, ele não tem nem autonomia para decidir isso. Porque você, para muitas vezes obter um pequeno empréstimo, ou então para aumentar alguma coisa do empréstimo, para nós temos um reajuste que seja 3%, o Banco do Brasil tem que percorrer várias instâncias, Ministério da Fazenda, planejamento, uma série de coisas, que não tem nem autonomia para isso. Então é uma situação realmente complicada nesse ponto. Sobre a P220, a gente vai procurar se ater aqui ao horário, porque é um pouco complicado, mas eu quero só ressaltar, muita gente já sabe sobre isso, é uma ação que a autora é a FPB, começou com as demandas que começaram a chegar quando houve a divisão do BET em 2010, e que não foi, na ocasião, não foi nem mencionada essa questão de alguns colegas que recebem pelo Banco do Brasil, ou exclusivamente pelo banco, ou recebe parte da Previ, que é o P300, e parte pelo Banco do Brasil, que é o P220. Analisando à primeira vista, parecia uma coisa lógica que esse pessoal não tem direito ao BET, porque ele não pertenceria ao plano 1. É um plano especial em que o banco é responsável pela aposentadoria e apenas transitava na folha da Previ. E como se dissesse, a Previ dissesse, olha, como não pode transitar na minha folha, porque não pode transitar na folha do Banco do Brasil o pagamento para aposentados, então já houve uma época que isso acontecia. Eu tenho um contra-cheque aqui, desde minha aposentadoria, o contra-cheque do Banco do Brasil. Não é? A Previ ainda não fazia esse processamento. Então, à primeira vista, parecia lógico que não tinha direito. Mas acontece que o banco pagava esse pessoal através da Previ, e a Previ fazia um desconto a esse pessoal, 8%, em que dizia que se destinava às pensões. Então, nós fizemos uma correspondência à Previ, perguntando o seguinte: tudo bem, se vocês fazem esse desconto para a pensão e colocam isso apartado com um rendimento próprio, tudo bem. Agora, se vocês colocam isso dentro da Previ para fazer as aplicações e tal, isso provocou o superávit, também fez parte do superávit, tem direito.
E a Previ confessou, numa carta que nos mandou, que a gente primeiro tem que tentar as coisas administrativamente, que é uma coisa como razoável, né? Chegar e entrar com ação, inclusive às vezes há até uma certa crítica às associações, que vocês estão demorando muito, porque não fizeram isso, fizeram aquilo. Mas acontece que a gente tem que ter uma certa responsabilidade de tentar, primeiro, para não dizer que não houve essa tentativa, administrativamente. E foi o que nós fizemos. Escrevemos ao Banco do Brasil e escrevemos à Previ. Se eu ler aqui o que a Previ respondeu, depois de 3 meses de espera, olha, quem tem razão em alguma coisa, não leva 3 meses para responder. E respondeu coisas absurdas, que depois vou ter oportunidade aqui. Diz, confessava que não foi feita uma reserva específica para esses descontos, dando a entender que foram colocados no fundo comum de aplicações e que logo resultou no superávit que teria direito, entendeu? E outras coisas mais. E o Banco do Brasil, aí é que eu entro aqui nessa história de diálogo. Eu posso dizer a vocês o seguinte, o Banco do Brasil nem se deu o trabalho de responder. Então está aqui um exemplo. Então, como é com a entidade, que hoje se fala muito em governança corporativa, se fala muito em transparência, e, no entanto, uma entidade do nível do banco, e não nem responde a uma associação de funcionários. Então, alguma coisa está errada, entendeu? E eu apenas queria tocar, eu acho que o foco maior aqui é jurídico, então deixaria aqui com o Dr. Hugo, eu posso até abreviar isso, e apenas eu queria dizer em que consiste isso, as tentativas que fizemos, e a ação, o Dr. Hugo vai dizer como é que está essa ação, e não houve, inclusive, essa resposta nem do Banco do Brasil, se dignou de dar resposta ao nosso questionamento. Se houver oportunidade, até nós leremos aqui a carta da Previ, e é importante. E houve um fato novo, que eu não sei qual é a interferência que vai haver na nossa ação, e que no encerrado balanço do banco de 2012, o banco transferiu de um crédito que ele alega ter lá no Fundo de Paridade, ele transferiu parte desse pessoal da P220, porque os motivos do P220 que o pessoal recebe pelo banco são os mais variados. Tem gente que ganhou na justiça isso, tem um que é prêmio assédio, outro para se desligar do banco, o banco prometeu que pagaria um incentivo, uma parte da aposentadoria dele para ele poder se desligar. E é um grupo que o banco chama de especial, e o banco está tentando limpar do seu balanço esses passivos. Então ele pegou aquele recurso que ele tem no Fundo de Paridade de 1 bi e pouco, 1.200, e fez um cálculo atuarial, que nós sabemos que cálculo atuarial é o valor presente, que pode se modificar com o tempo, entendeu? E diz, eu estou livre desses 3.200 aqui, porque eu transferi para a Previ. Eles passaram a fazer parte do plano 1 da Previ. Entendeu? Então, e se mais tarde se mostrar insuficiente esse cálculo atuarial, quem vai ser responsável por isso? O banco se eximiu da responsabilidade, então tem perguntas que são feitas, devem ser feitas, que ainda não foram respondidas. Por exemplo, a diretoria fala no acordo, houve um acordo da diretoria do banco da diretoria da Previ com o Banco do Brasil para fazer essa transferência. Qual é a influência que vai ter na nossa ação? Entendeu? E esse acordo não vai ao Conselho Deliberativo? É uma pergunta que eu tentei fazer uma comunicação agora com a Célia, que é do Conselho Deliberativo, não consegui, que ela está viajando, eu deixei recado, pode ser que até o final dessa reunião a gente saiba por que não vai para o Deliberativo, né? Uma coisa dessa magnitude, e o banco com isso se livrou da responsabilidade, e isso vai implicar amanhã, talvez, no outro tema que vai ser discutido aqui, que é a retirada de patrocínio. O banco depois, na retirada de patrocínio, então ele ficou definitivamente livre desse pessoal, e aqueles que não estão nessa transferência, o que vai acontecer? Então são questionamentos que a gente tem que responder, além do simples fato de pagar o BET a esse pessoal. Agora, uma coisa mais que é interessante na carta que a Previ nos respondeu é o seguinte: o BET
serviu para o pessoal do P220 para suspender a contribuição. Ora, se eles não são do plano 1, como ele alega, por que suspendeu a contribuição? E a Previ não sabe responder isso, ou respondeu insatisfatoriamente. Entendeu? Agora, o BET serviu para suspender a contribuição, mas não serviu para pagar os 20%. Então, é esse absurdo que até juridicamente tem que se resolver isso. Então, esses são os questionamentos. Eu acho que está concluído os 10 minutos. Estamos aqui, de qualquer maneira, à disposição para perguntas que sejam até fora da área jurídica a respeito desse pessoal. E eu passaria, então, aqui ao Dr. Hugo para fazer a continuidade já no tema da parte jurídica. Tá? Muito obrigado. Bom dia, senhores. Eu quero rapidamente falar sobre um tema que a Isa e o Pierre comentaram, sobre a relevância de nós, advogados, juristas, avaliarem com muito critério as ações judiciais. Porque, bem destacado, Isa, o que se está defendendo é o assistido, é o participante, é a pensionista. Esse é o foco. Deveria ser o foco a ser perseguido pela Previ e pelas entidades. E esse desequilíbrio está proporcionando uma força de vocês, bancários, do Banco do Brasil, e essa força tem que ser dosada para que não haja um excesso, não haja um prejuízo maior. Mas, infelizmente, essas ações estão sendo indispensáveis, porque, como bem destacou o Gilberto, a Previ e o banco se negam, não raras vezes, ao diálogo. Então, só resta as ações judiciais. A ação P220 é uma ação que tem um universo de aproximadamente 7 mil pessoas. E são, por sua natureza, Luísa, posso te incomodar um pouquinho, só para a gente ir passando um pouquinho? Pois é. Aqui a gente preparou mais ou menos um índice do que a gente vai tentar falar em 10 minutos. E me perdoe se eu for um pouco breve, para poder atender rigorosamente ao tempo que me foi concedido. A natureza da verba P220. Quem são os contemplados? As contribuições vertidas a Previ, como bem Gilberto falou. A inexistência de um fundo apartado para reservas matemáticas. O BET e o memorando de entendimento. A suspensão das contribuições também para aqueles que recebem a verba P220. E a atração da violação ao princípio constitucional da isonomia, da boa-fé e da vedação do enriquecimento sem causa. Vamos falar sobre os pedidos formulados na ação e o andamento do processo, que é esse que está sendo informado aos senhores, e sobre o plano informal. Eu não sei se todos conhecem, mas vamos tentar falar sobre ele também rapidamente. Vamos passar mais um pouquinho? Próximo. Bom, a verba P220. Quem tem direito, ou quem estaria contemplado nessa verba P220? Quem está dizendo isso é o Banco do Brasil, e ratificou essa informação no último balanço disponibilizado em 2012. Tá? São aqueles que se aposentaram e falecidos até o início da Previ, 14 de abril de 77, o pagamento de complementação de aposentadoria aos demais participantes que se aposentaram até o início oficial da Previ, e a linha C, que é o aumento do complemento de aposentadoria e pensão para aqueles decorrentes de ações judiciais e decisões administrativas. E aí leia-se as emissões incentivadas e etc. Podemos passar isso. Então, bem destacando, como o Gilberto falou, a princípio, os contemplados pela verba P220 estariam alijados do BET. A gente precisa entender o que é o BET. O BET deveria ser, conforme a Lei Complementar 109, uma revisão de benefício, e não é revisão de benefício. É, vamos dizer assim, um agrado, um abono, uma satisfação temporária, sem atentar na questão do BET, que não é o fórum, não é efetivo. Então você percebe claramente que dos recursos que, em azul, o banco repassou a Previ para que ela pudesse efetivar o pagamento aos P220, a Previ recolheu 8% das contribuições. Para onde foram esses 8%?
o próximo gráfico fala um pouco sobre isso. Está dentro do plano número 1. Então ele foi, de fato, investido conjuntamente com as demais contribuições do plano número 1. E ao final tem uma informação importantíssima que confirma tudo isso. Podemos passar. Bom, se não há um fundo apartado, e se há o reconhecimento explícito dessas contribuições feitas a Previ, eu não posso admitir, acho que não podemos admitir, e a FPB também engajou-se nessa luta, que se os aposentados e pensionistas têm um ônus da contribuição, que esse ônus era exclusivo do Banco do Brasil, porque até 67 o banco era responsável contratualmente, eu falo do contrato de trabalho, a pagar integralmente a aposentadoria. Então, se essas contribuições foram impostas a esse grupo de pessoas, por que não fazer jus ao bônus, que é o fruto positivo, satisfatório dos investimentos, ou seja, do superávit? Então, isso criou, na verdade, uma atitude antissonômica, uma discriminação desse grupo frente aos demais integrantes do plano de benefício número 1. E como o Gilberto bem falou, oficialmente a Previ reconheceu a inexistência desse fundo apartado para acolher essas contribuições. Então, nós temos uma confissão da Previ. Então, assim, destaca essa insurgência dos aposentados, porque se de um lado a Previ reconhece que efetivou o recolhimento das contribuições e lançou esses valores dentro de um fundo maior, uma caixa única de recursos, por que não estender o alcance do BET aos P220? Será porque são aqueles que têm a média superior de complemento aos demais do plano de benefício número 1, que são os mais antigos? Esse é o critério? Entendemos que isso merecia uma intervenção judicial a despeito das inúmeras intervenções administrativas junto à Previ. Bom, todos os senhores sabem que o BET foi uma negociação super produtiva, valiosa e um avanço realmente bem considerável de negociação entre a categoria e a Previ e o banco. Então, esse BET estabeleceu duas coisas imediatas. Primeiro, uma suspensão das contribuições. A benefício de quem? Dos participantes, dos assistidos e das pensionistas, muito positiva. E do Banco do Brasil. Então, o banco já estaria oferindo vantagem com a suspensão das contribuições por 3 exercícios consecutivos. E o que nós já falamos, o BET, incidente no percentual 20%. E aí, só destacando rapidamente, que de fato o BET é um avanço considerável e merece destaque positivo, porque os outros benefícios propostos pela Previ, o renda certa, a proporcionalidade e a integração, eles na verdade provocavam distorções absurdas, do tipo renda certa, temos conhecimento de um assistido que recebeu mais de R$1 milhão, e no mesmo renda certa recebeu R$1,33. Isso, eu não preciso exigir, né, uma reflexão mais aprofundada, é um tratamento totalmente discriminatório de um fundo que deveria zelar, evidentemente, pelo bem-estar, pela satisfação, pelo equilíbrio, pela igualdade entre os participantes, já que todos contribuíram tal qual eram os seus recebimentos no banco. Podemos passar isso. Nós voltamos. Caramba. Passamos um pouquinho a mais isso. Bom, e aí que eu digo o seguinte: como bem destacou, adiantou o Gilberto, se as contribuições para os contemplados, a verba P220, foram suspensas, é altamente ilógico, quase irracional,
que se eu já estou contemplando os P220 pela suspensão das contribuições, eu já estou aplicando o que está no BET, no Memorando de Entendimento. Por isso que a gente fez questão de destacar. E se eu estou contemplando também ao Banco do Brasil pela suspensão das contribuições também com relação a esses, por que não estender o item segundo do Memorando de Entendimento, que é o BET, que é o efetivo, a efetiva majoração temporária de 20%? Essas respostas estão até agora sem solução. E aí a função, a necessidade extrema da ação judicial. E com isso, pode deixar aí, por favor. E com isso a gente tem a violação do princípio constitucional da isonomia, da boa-fé que eu quero destacar, dos participantes, dos assistidos, dos funcionários do Banco do Brasil, que acreditam, né, até o último momento na Previ, na isonomia, na imparcialidade, na gestão prova de todos os recursos. E por que não dizer do enriquecimento sem causa do Banco do Brasil? Porque essa suspensão, ela me proporciona um enriquecimento do Banco do Brasil, porque não verte as contribuições. Bom, falarei rapidamente. Peça então os pedidos da ação judicial. É que seja pago, de fato, o BET aos P220 e a condenação do Banco do Brasil e da Previ, pagando-se retroativamente esses valores. Bem simplificado. E, por último, eu não tenho mais tempo para falar, só queria destacar mais um, por favor, só. Rapidamente, é que esse é a informação do balanço do banco, tá? E ali embaixo deixei sublinhado, e queria fez questão de falar rapidamente. Em 31 de dezembro de 2012, o banco e a Previ formalizaram um acordo por meio do qual o banco integrizou com recursos do Fundo Paridade 100% das reservas matemáticas relativos ao grupo especial de responsabilidade exclusiva do banco, cuja a operacionalização migrou do plano informal para o plano de benefício número 1. Eu estou tendo registrado que os P220 estão oficialmente dentro do plano de benefício número 1. Então não há razão nenhuma. Eu tenho uma confusão da Previ, eu tenho uma confusão do banco, e por que não se paga então essas pessoas? Por que precisamos então recorrer ao judiciário? Então, rapidamente, é isso que a gente queria passar. Eu queria agradecer a atenção. Agora é bate-bola. Não, mas eu queria fazer uma complementação aí que o doutor não colocou ali. É o seguinte: vocês estão interessados em saber como está a ação. Né? A ação é o seguinte: nós pedimos uma liminar para esse pagamento e sem ouvir as partes. Nós acreditávamos que com o convencimento da petição, então seria suficiente para E alegamos, inclusive, o perigo, uma das características da liminar, que é o perigo na demora, o famoso perigo na demora. Porque é o seguinte: quando estava correndo, esse BET é retirado de um fundo específico. Esse fundo pode se exaurir. E daqui a pouco, quando fosse a ação demorar muito tempo, quando fosse conceder, a previsão era: esse fundo já não tem mais para pagar. Apesar que ela teria que pagar de qualquer maneira, né? Então pedimos ao juiz, mas o juiz já viu a complexidade da questão e decidiu ouvir as partes. Então não significa, a ação não está nem de um lado nem do outro. Ele ouviu as partes. O que acontece? Como são dois réus, o Banco do Brasil e a Previ, no direito é dado um prazo em dobro, de 15 para 30 dias. Houve o recesso do foro e ainda está na fase da contestação. Ainda não, a Previ parece que já entregou, mas não pode ser vista ainda. E, segundo informação do advogado da causa, até o dia 12, mais ou menos, 13, vence o prazo do Banco do Brasil, que seria depois de amanhã, mais ou menos. Então, nós vamos ter que aguardar para ouvir o que é que diz o banco, o que é que diz a Previ, para o advogado entrar com a réplica em cima para contestar isso e ver o que é que consegue em relação a essa ação. Então, a posição jurídica, inclusive,
nós dissemos os fundamentos quais são, e a posição jurídica ainda está indeterminada ainda com relação a esse caso. Tá? Nós... Dá uma pancada de lado. É tudo censura. Não tá ligado, não. Isso, lá, de lado. Não, de lado. Nós vamos abrir para esclarecimento, perguntas, e os colegas vão entregar o microfone para quem quiser fazer, para poder ficar registrado, ficar bem audível, tá? Quem tem alguma questão a fazer? Rui, em seguida, Zucca e depois Pedro. Só um pedido. Se fosse disponibilizar essas lâminas. Eu deixei um e-mail ali para a gente receber e mais informações. E desculpa aos colegas e aos colegas advogados, porque realmente tinha que me concentrar, ser muito objetivo, mas merecia, acho que, uma reflexão maior, talvez um painel exclusivo, mas... Aquele que for falar, diga o nome para ficar registrado, tá? Eu sou Rui Brito. Você olha aqui. Sou pré-67 e indevidamente estou classificado ali na rota G220. Gostaria de fazer algumas precisões aqui e depois deixar a ponderação dos expositores. Primeira precisão, que eu acho que deveria para isso eu tive ouvido em diversas oportunidades, a afirmativa de que a PRI foi fundada em 1967. Não é correto. A PRI foi fundada em 1904, entrou em processo de liquidação, foi fechada em 1934 por ocasião do IAPB e foi reaberta a novas inscrições em 1967, quando o banco decidiu deixar de complementar as aposentadorias dos pré-67. Por aquela ocasião, o novo estatuto da PRI considerou obrigatória, e a proposta foi feita pela Confederação dos Bancários, a filiação daqueles que foram admitidos a partir de 14 de abril de 1967. Mas abriu uma exceção para os pré-67, concedendo-lhes a oportunidade de optarem ou não pela PRI. Alguns desses pré-67 optaram por não se filiarem à PRI, ficaram do lado de fora. Optaram pelo complemento de aposentadoria por conta do Banco do Brasil. Esse problema foi à Justiça, a Confederação acionou o Banco do Brasil, foi um volumoso processo trabalhista, ao longo do qual se uma série de jurisprudências e enunciados, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, aqueles que optaram por não se filiarem à PRI, que parece, se eu não estou equivocado, interpretando mal, foram aqueles que foram visados pelo processo movido pela FDB, esses não têm direito ao BET. Por quê? Porque o complemento à parte do Banco do Brasil não previa benefícios temporários do porte do BET e também não previa o pagamento de pensões. Então, aqueles colegas que optaram por não se filiarem à PRI ficaram sendo complementados pelo banco e só tem direito ao complemento naquilo que estava previsto nas instruções de normas regulamentares editadas pelo banco até 14 de abril de 1967. O outro segmento foi representado por aqueles pré-67 que optaram ou foram optados pelo banco. Eu, por exemplo, não optei por me filiar à PRI, não fui optado pelo banco e não criei caso, aceitei aquilo. Esses passaram a contribuir para a PRI a partir de 14 de abril de 1967 e tem direito, por força do processo que foi movido pela CONPEC contra o Banco do Brasil, que foi reconhecido pela Justiça, a jurisprudência privada e consolidada nesse particular,
ele tem direito a 2 complementos. Um, por conta do Banco do Brasil, que a gente reconheceu que era obrigação do Banco do Brasil complementar as aposentadorias de todos aqueles admitidos até 14 de abril de 1967, e tem direito a um complemento integral por conta da Previ como contrapartida das contribuições que passaram a vir a partir de 1967. E por força da decisão dos tribunais, esses que se filiaram à Previ, passaram a época tribunal a partir de 1967, têm direito à filiação, isso consta do artigo 90, parágrafo 1º ou 2º do regulamento da Previ. Eles têm direito a se filiarem à Previ. Para isso foi feito a acordo de 1997, a partir da data em que tomaram posse do banco, foram admitidos no trabalho do Banco do Brasil, ou seja, antes de 1967. E todos aqueles que optaram por se filiarem à Previ, inclusive os companheiros fala, resolveram acionar o Banco do Brasil para terem direito à complementação por conta do banco. Mas todos aqueles que se filiaram à Previ, que têm direito ao complemento pela Previ, e processaram o banco, ganharam. E a Previ paga, o Gilberto estabiliza, foi o do Conselho Deliberativo da Previ, a Previ paga, porque o banco transferiu para ela, o complemento por conta do Banco do Brasil e o complemento da Previ para aqueles que já se aposentaram. Esses colegas que recebem benefícios da Previ têm direito ao pagamento integral do BET por conta da Previ e não por conta do Banco do Brasil. Eles vertem contribuições da Previ como associados da Previ e não, como foi dito aqui, contribuições porque isso seria para pagamento de pensão. Eu não conheço esse fato e gostaria até que fosse feita uma precisão nesse particular. Porque aqueles que se filiaram, os que eram aposentados pelo Banco do Brasil, antes esses tiveram efetivamente a oportunidade de optarem por se filiarem à Previ apenas para receberem pensão e não outros benefícios especiais. Esses é possível que o banco seja considerado nesse particular. Pois bem, a Previ e o Banco do Brasil não deve um centavo do pagamento do BET àqueles que não se filiaram à Previ. A Previ deve o pagamento do BET integral àqueles que se filiaram à Previ. E, no entanto, esses, e eu sou um deles, esses começaram, quando se aposentaram, a receber pelo complemento Previ integral, e a partir de 1999, na ocasião até não levei isso em consideração, não considerei isso mais uma maluquice, a Previ passou a me pagar a maior parte do meu complemento de aposentadoria pela verba P220. E eu não sou daqueles que não se filiaram à Previ. Eu recebo o complemento todo por conta da Previ, com benefícios ajustados, igualdade de condições funcionais. Não consta de nenhum estatuto da Previ, nenhum regulamento da Previ, que esses P67 que se filiaram à Previ têm direito ao complemento por parte do banco e por parte da Previ, uma parte por conta da Previ e uma parte por conta do banco, não tem. Existem dois institutos jurídicos que são completamente diferentes e não se comunicam entre si. Um é o complemento por conta do Banco do Brasil integral e o outro é o pagamento do benefício integral por conta da Previ. E a Previ, eu telefonei inclusive para o Gilberto Santiago e me ofereci para colaborar a fim de esclarecer determinados pontos que não ficaram muito claros na petição inicial formulada pela Previ, que entrou com esta ação em todos os seus associados, e eu, consequentemente, sou um deles, e fiquei preocupado e me ofereci ao Gilberto para colaborar para esclarecer. Por quê? Porque sou associado da Previ e tenho direito ao benefício integral pago pela Previ, e considero uma empilhação e me enguste essa alegação de que a Previ só me deve pagar 40% do BET, porque 60% ela considera que deve ser por conta do Banco do Brasil. E eu não recebo nenhum benefício por parte do Banco do Brasil. Então eu acho que esses aspectos devem ser esclarecidos plenamente para que não reste nenhuma dúvida e nenhuma confusão,
e depois nós possamos unificar as possíveis ações contra a Previ e não contra o Banco do Brasil nesse particular, porque é a Previ quem cobra as contribuições. E quero finalizar assinalando o seguinte: o benefício concedido pelo Banco do Brasil não é oneroso. O Banco do Brasil complementava as aposentadorias como empregador sem nenhuma contrapartida, sem nenhum pagamento de benefício. Então, se a Previ cobra a contribuição desses, que ela classifica como P220, é porque eles são associados da Previ. Ela não pode cobrar contribuição daqueles que recebem benefício por conta do Banco do Brasil, porque o benefício concedido pelo Banco do Brasil não era oneroso. Fica por aqui. Rui, a sua pergunta foi maior do que o tempo da exposição. Mas eu queria só dizer o seguinte: não vamos complicar mais as coisas do que são. Se o juiz já não entende, a gente simplificando, vai dar um nó se for colocar tudo isso que você está dizendo. Então, a gente não quer saber a origem, não quero saber. Eu quero saber o seguinte: pessoas que nos procuraram com contra-cheque, que diziam contra-cheque que ou as duas aposentadorias, alguns tinha só o Banco do Brasil, pagamento, mas uns que estavam as duas. E esse pessoal não recebeu o BEC, isso é que a gente está dizendo. Então, não ouvimos a contestar isso que você está dizendo, desde que o banco diga isso que você está dizendo, que o banco não é responsável, desde que o banco diga isso. Olha, Roberto, o objetivo retiro então tudo que eu disse, se eu interpretei mal, mas eu interpretei que você falou que a ação é para aqueles cujo compromisso é de responsabilidade do Banco do Brasil e não estão recebendo por conta da Previ. E eu sou associado da Previ, eu não recebo nada por conta do Banco do Brasil e, veja bem, eu me telefonei porque, como a FDB entrou com a ação em nome de todos os seus associados, eu que te faço, eu tenho a petição inicial. Associados que recebem em nome dos seus associados prejudicados. Rui, eu sou pré-67 e não sou pré-220. Não significa, você disse no início, que nem todo pré-67 é P220. É aquele que está no contra-cheque. Nós juntamos na petição, só juntamos contra-cheque de associados que no contra-cheque tem a P220. Sem questionar, desde que eles digam, o banco não se dignou em responder. E por que nós colocamos o banco também do lado réu? Por quê? Para que ele diga, então ele diga isso. Roberto, eu retiro o que disse desde que você esclareça que a ação, quando você mencionou aqui, eu entendi que você tinha dito que a ação era para aqueles... e não é todos associados. Pois é. Eu não estou na ação, eu sou pré-67, mas meu contra-cheque é exclusivamente da Previ. Então por que eu vou me colocar numa ação que é pelo... Mas eu me coloco pelo seguinte: eu ouvi uma ação contra o Banco do Brasil para caracterizar a responsabilidade do banco pelo pagamento do meu complemento para aposentadoria, embora com associado da Previ. Por que eu fiz? Pelo seguinte, porque o nosso direito dos pré-67 é um direito trabalhista e prescreve, tem tempo de prescrição. Eu, embora sem reclamar um centavo por parte do banco, entrei como uma ação para caracterizar a responsabilidade dele pelo pagamento do complemento, porque se amanhã depois acontecer qualquer coisa com a Previ, eu tenho o acordo firmado com o Banco do Brasil, ele tem que me pagar o complemento da aposentadoria. Se o Banco do Brasil quebrar, o acionista majoritário do Banco do Brasil, que é o Tesouro Nacional, é responsável. Se o Tesouro Nacional quebrar, aí é o caos e ninguém vai reclamar mais nada. Eu entrei com essa ação com esse objetivo. Só porque eu entrei com essa ação com esse objetivo, o Banco do Brasil, que no princípio ia previsto e classificado como complemento Previ, a partir de 98, foi o que eu disse aqui, passaram a me classificar como P220 e por causa disso, eu que não recebo um centavo do Banco do Brasil, porque não acionei o Banco do Brasil nesse objetivo, só recebo da Previ 40% do valor do meu benefício do direito que eu tenho para o crédito.
e tem direitos do incorporado nessa ação da equipe. Você tem P220 no contra-cheque? Tem P220? Tem. Então, nós não vamos buscar o motivo que cada um tem. Você está recebendo a parte do peso, você está recebendo o BEC sobre essa parte? Só sobre 40% do Não, mas é isso que eu estou dizendo. Então você não está sendo prejudicado. Só um alerta aqui. Se nós formos tratarmos com essa profundidade aqui, nós não saímos hoje. Ao final do dia, existem os grupos de discussão, onde os painéis mais polêmicos serão eleitos para serem discutidos pelo grupo de interessados. Aqui nesse andar tem 3 salas, então vamos supor que este seja um tema polêmico que mereça ampliar a discussão. As pessoas interessadas nesse tema vão para aquela sala e terão 2 horas, 3 horas para aprofundar no assunto e chegar às suas conclusões. Se a gente for entrar ao nível de detalhamento do mestre Rui, nós vamos levar uma vida para entender produto. Quem que está escrito agora, que eu já perdi o campanha de Medeiros, você vai falar. Uma pergunta. A AFB entrou em nome só dos seus associados ou de todos os que estão na situação P220? Da FBB? Bom, ela entrou em nome dos associados. Só dos associados. E quem a legitimidade da FBB, entendeu? Em nome dos seus associados. Se eu for falar em nome de outros, é a representatividade que existe. Pode ser. Isso tem acontecido com muitas outras ações, não é só o P220 não, e outras entidades também. Bom, que entram com ação em defesa dos seus associados. Existe outra ação, não sei se você fez a comparação, feita pela Fábio de São Paulo. Você chegou a fazer uma comparação com o Fábio? Uma ação semelhante a essa da Fábio de São Paulo, quando nós está aqui podia falar. Semelhante a essa? A Fábio de São Paulo tem P220? Tem P220? Certo. Então, veja bem, não, isso é coisa independente. Veja bem, tem os associados da Fábio de São Paulo, ela defende os associados dela, e a legitimidade dela é representando os seus associados. Nós representamos os nossos. Pode haver até coincidências de um associado de uma ser associado da outra também. Só um detalhe importante sobre esse assunto: é uma ação coletiva, que não exclui a ação individual, tá? E nem a interferência de outras ações judiciais, que só eleva o potencial de erro. O que seria interessante, até pegando essa questão, não era do conhecimento, pelo menos meu, da existência de outra ação sobre esse assunto. Eu acho que é o que reforça ainda mais a importância desse agrupamento. Porque se nós, advogados, que temos a função de representar uma gama tão grande de pessoas, nós pudéssemos unificar, divorciados das vaidades, do sentimento de superioridade que cada um tem que se afastar naturalmente, pudéssemos unir, com certeza aumentaríamos a nossa chance. Bom dia a todos. Eu sou lá do Paraná, sou advogado da AFA Paraná. Nós também entramos com uma ação equivalente a essa do Rio de Janeiro e procuramos simplificar ao máximo a ação, no sentido de pedir ao juiz que o BET fosse pago para P220 para aqueles que recebam no seu contra-cheque o P220 e contribuem para a Previ. Nós reputamos que o superávit só pode existir em razão da contribuição feita. Não há nenhuma outra fonte de receita que proporcione isso, a não ser as reaplicações. Tivemos algumas dúvidas sobre a propositura da ação, porque, na verdade, como você se referiu no começo, são perto de 7 mil pessoas que estão nessa situação. E é evidente que se essas 7 mil pessoas... É evidente, então, que se essas 7 mil pessoas forem aqui em aulas com uma decisão judicial que determina o pagamento da BET sobre a P220, todo o restante dos outros aposentados receberão menos importância. Porque, na verdade, o que se está tratando aqui é de uma distribuição de superávit que está num balaio naquele canto. E que aquele balaio vai deixar de existir, vai ficar zerado
ao término do pagamento das DET para todo o conjunto associado ao Banco do Brasil. Então, se a decisão vai ser procedente ou improcedente, é coisa para o futuro. Mas aqui, em atenção do que a Isa falou aqui no começo da reunião, eu acho um absurdo, né, o comportamento do Banco do Brasil e da Previ sobre essa questão. Porque, na verdade, eles não são réus de nada, não têm culpa nenhuma de nada. São meros distribuidores do dinheiro que está naquele balaio. Claro que, ao término do dinheiro daquele balaio, pagam ao conjunto de aposentados, nada mais restar, a condenação judicial proposta vai fazer com que a Previ tenha que pagar por outros meios essa diferença. Já não existe mais, porque ela distribuiu equivocadamente, erradamente, deixando de aquilar aqueles que têm a P220. Então, por isso, que lá no Rio de Janeiro, os senhores propuseram que o juiz desse uma liminar no sentido de sendo depositado na ação esse valor, o que tiraria o dinheiro do balaio sem nenhum risco. Mas como isso não tem sido definido por juiz nenhum, nem no nosso caso, então eu acho que a ANAB, que tem mais entrada junto à Previ, poderia pelo menos aconselhar a Previ a que ela, não obedecendo a ordem judicial nenhuma, mas tire do balaio aquilo que é devido, eventualmente, aos P220 e deixe lá resguardado. Se as decisões judiciais forem julgadas improcedentes, aquele dinheiro retornará ao conjunto de todos os aposentados. Se as decisões forem procedentes, apenas aqueles que recebem a P220 e contribuem para a Previ, seria distribuído aquela soma de dinheiro sem prejuízo para ninguém. Sem prejuízo para nenhuma das partes, nem para a Previ, Banco do Brasil, associados antigos, novos, contribuintes da P220 e assim por diante. Obrigado. Nós estamos aqui num dilema e que se refere não só a essa ação, como outras ações. Nós defendemos o direito ou nos preocupamos com as consequências? Esse é um problema. Porque se você é um direito, agora o que vai acontecer, essa questão de consequência é complicada. Essas consequências têm sido contra nós em várias outras ações. Eu já vi decisões em tribunais em que a Previ tentou convencer, através de um dos desembargadores, convencer os outros pares de que se der aquilo que estão pedindo, a Previ vai quebrar. Entendeu? E os juízes ficam impressionados e acabam, às vezes, não dando. Por isso que há a reversão de muita coisa. Então, ou a gente defende o direito, entendeu? E que tem que pagar, ou não. Outra coisa. Então, por que, como nós dissemos aqui, por que suspenderam as contribuições do P220? Não tem lógica nenhuma nisso. Se eu digo aqui que P220 é problema do banco e não está no plano 1, não participou do superávit, não contribuiu e não tem direito a nada, então é um absurdo que decidiram que suspenderam contribuições que eles dizem que é para pagamento das pensões. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então a gente defende o direito intransigentemente, ou vamos ficando, não, isso aqui porque pode causar isso, então não vamos dar. E é essa mentalidade que tem imperado hoje nos tribunais. E que nós estamos aqui já com um debate jurídico, é importante isso. Esse aspecto do consequencialismo que está acontecendo hoje. Se der, vai quebrar. Já houve um desembargador que disse para os seus pares que vai quebrar a Previ e o pior ainda, talvez o país. O país. Por quê? Mas porque a Previ investe em grandes empresas, a Vale, ela vai deixar de investir. Então é esse terrorismo jurídico que tem acontecido e que a gente não pode cair nessa. Então a gente defende intransigentemente. É direito? É. Entendeu? Ou então não defende. E um depósito é geralmente o que a gente pede, geralmente, né? Um depósito. Até para garantir, porque para não prejudicar. Agora, e dizer, por exemplo, a questão, a ANAB é uma grande entidade, é uma entidade que tem muitos associados, mas não significa exatamente dizer que ela tem mais entrada na Previ. Que tem entrada na Previ são os
representados lá que estão lá que devem atuar em nossa defesa. Não é a nós aqui, não. Quem tem que atuar é lá dentro. E por isso que a gente batalha para colocar representantes que realmente nos representem lá dentro. Porque nós vamos ficar gritando do lado de fora, né? Vamos passar para outro tema, sem prejuízo de nenhuma das questões, por causa do grupo de discussão que a gente vai fazer, seria apartado do grupão, né? Em cada sala, das 3 salas que nós temos aqui. Senão nós não vamos ficar o dia inteiro por fora com um só dos temas. Pode fazer a pergunta. Exatamente uma colocação. O primeiro reparo é o seguinte: eu gostei da intervenção do Rui Weinstein, em frente. São 50 minutos, 1905. Agora, a invenção última do Gilberto, eu acho que ela deu um para a discussão. Qual? O Banco do Brasil e a Previ, eles têm interesses, e eu sou advogado nesse sentido, não estou me colocando como advogado, eu não estou falando, eu sou brasileiro, estou falando do banco público. Tanto a Previ, a partir dessa histórica construção de 1905, quanto o processo 4, quanto o Banco do Brasil, eles foram construídos pelos funcionários e clientes, enfim, eles foram constituídos por uma rede de trabalho. Então, nessa linha, o BET, ele se insere numa perspectiva que em 2001 foi consagrada numa lei, na 109, dizer o seguinte: se fala muito que o aposentado no país, todas as falas, não só governamentais, de vários governos, você não está aqui, e que o aposentado é um peso. Quem fez a fala foi o ministro Noronha, do Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal de Justiça, dizendo que ia quebrar o mundo se quebrasse a Previ. Agora, é o seguinte, quem fez a Previ, mas isso é uma outra coisa também, que em Previdência não existe café de graça. Realmente não existe. A construção do processo legislativo da 109/2001 previa o seguinte, aliás, previa o seguinte, que ela não foi derrotada. E os regulamentos da Previ, tanto do plano de benefícios 01, como os próprios estatutos da Previ, garantem o quê? Garantem que, se um determinado direito... Bom, primeiro a 109 enxergava que o aposentado não é peso, é lucro. Sabe por quê? Porque, infelizmente, não é só o aposentado, todos nós morremos. E deixamos aquele balaio que foi citado aqui sendo investido sistematicamente no sistema financeiro, nacional e internacional. Então, o legislador, quando criou a 109, ele enxergou que, por qualquer ângulo, a não ser por uma administração absolutamente degenerada, por qualquer ângulo que se aprecia a matéria, um fundo de pensão, e isso aí em escala internacional, são os maiores e mais poderosos entes econômicos que existem. Por exemplo, na primeira economia do mundo, que é a economia americana, eles são absolutamente lucrativos. A ciranda financeira dos últimos 50 anos e as aplicações das mais diversas, eles passaram a ser o grande negócio motor da economia. Em detrimento do quê? Em detrimento da 109 coloca isso de uma maneira sem esse didatismo, mas coloca de uma maneira muito clara. Toda vez que um direito não for atingido, não encontrar recursos, ele fica como direito. E ele só volta se o superávit, evidentemente, for reposto. Tanto o BET, que foi uma solução de compromisso, quanto renda certa, que foi outro caso para a distribuição desse superávit, nós vamos ver isso aqui, eles estão ligados umbilicalmente à seguinte ideia: há um superávit que é inexorável, ele sempre vai ocorrer pela natureza de excesso de contribuição menos contrapartida. As tabelas são todas conhecidas, elas são sempre favoráveis, elas são sempre protetivas, ou seja, sempre há muito mais dinheiro para pagar a complementação de aposentadoria do que aposentado progressivamente para recebê-la. E quando a gente enfrenta no judiciário esse terrorismo que foi falado, muito bem colocado pelo Gilberto, a gente não pode tirar da cabeça duas coisas.
Se o direito for consagrado e não houver dinheiro na reserva especial, ele fica retido o direito, e quando houver superávit, então ele é recapturado. Vamos continuar. Olha, eu peço mais uma vez aos meus... Vocês, advogados, são brilhantes no uso da oratória, mas nós não podemos nos estender demais. O grupo de discussão servirá exatamente para isso.